Cristo a todos. Estamos começando mais uma vez a nossa reunião aqui da Unicristo. E nós queremos saudar todos aqueles que estão conosco nessa tarde, todos os nossos irmãos e amigos que estão aqui na live conosco, aqueles que estão presentes. E queremos começar agradecendo a Deus por essa tarde, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estar aqui louvando e agradecendo o nome dele. Amém? Nós começar com uma oração. Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito esteja conosco nessa reunião, nos conduzindo, nos abençoando, nos dirigindo, falando conosco. Senhor, queremos conhecer mais de Ti, mais da Tua palavra. Queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Queremos ter mais experiência contigo. Queremos te agradecer por ser o nosso Deus, por nos dar saúde, por nos dar a solução, Senhor, para tantas intempéries da vida. Queremos te agradecer porque, Senhor, Tu és o único Deus que nos socorre, é aquele que é verdadeiro, aquele que nos criou, aquele que tem tudo para nos dar, Pai, e aquele que, acima de tudo, é tudo em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Fica conosco aqui, com cada irmão que está aí na live, com cada irmão, Senhor, que Senhor, se faz presente junto conosco, Pai. Que o Teu Espírito venha falar nos nossos corações para nos conduzir, porque queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu és vivo. Senhor, recebemos o perdão dos nossos pecados através de Cristo na cruz, Senhor. Recebemos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça nas nossas vidas. Confessamos que só Tu és Senhor, só Tu, Jesus, é o Senhor. Muito obrigada, Pai amado, por todas as bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e consagramos esse dia, toda essa semana nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? E agora nós vamos começar a meditar na palavra de Deus. Nós estamos, durante esses meses, nós estamos meditando no livro de Atos. Estamos aprendendo aí com os Atos dos Apóstolos. E no último domingo que nós estávamos estudando, nós paramos em Atos, no capítulo 16. Atos, no capítulo 16. Né? Depois que Paulo ali, ele se separa de Barnabé, ele começa a fazer uma nova equipe missionária, né? Timóteo, um jovem crente, cristão, né? Filho de uma judia, por isso ele era judeu, mas também tinha pai grego. Ele começa a acompanhar também a Paulo nas suas andanças missionárias. E também, assim, Paulo entendendo que os judeus poderiam ter uma resistência em recebê-lo, porque ele tinha pai grego, então ele é circuncidado, segundo os costumes dos judeus, né? Embora ele seja filho de mãe judia, e nós sabemos que o judeu, para ser considerado, né, um judeu puro, ele tem que ser filho de mãe judia, né? Mas ele, como tinha o pai grego, ele preferiu circuncidá-lo para evitar qualquer problema ao pregar aos judeus. Então Paulo, ele se fazia, né? Ele se fazia muitas vezes ele disse, né, que ele se fazia de tudo para ganhar aqueles que ele queria chegar, tá? Tudo dentro do bom sentido, né? Então, como ele era judeu e ele queria se aproximar dos judeus e mostrar que Cristo era o Senhor, antes de libertá-los do jugo da lei, ele se submetia, né? Ele chegava junto deles e mostrava, né, que não estava contra os costumes deles, mas que queria mostrar uma nova aliança. Então ele seguia ali o que tinha que ser seguido. Então ele levou Timóteo circuncidado, né? E então eles começaram a pregar. Só que nessa continuação aí, a gente vê aqui no capítulo 16, no versículo 6, que eles começaram a viajar, ele também, um outro discípulo querido, chamado Silas, uma equipe missionária nova que ele forma, e eles começaram a percorrer a região frígio-gálata. E uma coisa interessante que a gente vê aqui no capítulo 16, no versículo 6. Como é que pode Deus te impedir de fazer algo para Ele, que você considera, né, que Ele esteja querendo que você faça? É possível isso acontecer? Sim, porque muitas vezes o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Pode acontecer que sim, o nosso pensamento seja o pensamento de Deus quando nós estamos alinhados com Ele. Mas Paulo não estava alinhado? Sim, Paulo estava alinhado. Mas ele também tinha o seu próprio pensamento e raciocínio, porque Deus não nos faz um robô. Ele deixa que a gente pense, Ele deixa que a gente analise, que a gente queira, e que a gente, acima de tudo, para que as coisas funcionem nas nossas vidas, a gente tem que submeter o nosso entendimento e o nosso querer
ao querer de Deus. Por isso que é interessante, Deus gosta de relacionamento. Deus, ele não quer criar pessoas manipuladas por ele. Ele cria seres com poder pensante, e muitas vezes isso também acontece o quê? Que muitas vezes o homem se desvia da vontade dele, porque ele tem esse poder de decisão. Deus deu ao homem o poder de decisão. Ele poderia ter criado robôs, mas não seria interessante para Deus ter pessoas frias, que simplesmente agem como ele quer que ele haja, né? E simplesmente ele programa como se fossem máquinas e robôs. É muito diferente, né? Por exemplo, nós seres humanos, quando você se relaciona com uma máquina, é algo frio. E Deus não quis criar máquinas. Ele quis criar seres que pudessem responder com afeto, com vontade. É muito melhor quando você se relaciona com alguém que chega até você porque quer estar com você, porque quer ser seu amigo, porque tem sentimento. E isso para Deus, né, também é assim. Como nós seres humanos queremos estar com pessoas que tenham afinidades conosco, Deus também, como um ser, né, como sendo uma personalidade, ele quer estar com personalidades que tenham vontade própria e que queiram estar com ele. Interessante isso. Isso dá uma sensação boa, né, para quem para gente que é ser vivo. Até mesmo o animal. A gente gosta de estar com os animaizinhos, mas eles não pensam. Eles podem não pensar, mas eles têm afinidade. Eles se chegam, eles também gostam da gente. Eles também se chegam a gente, eles sentem algum afeto, sim, dentro da capacidade cerebral deles. Então, se a gente tem essa aproximação com os animaizinhos, imagina com os seres humanos, imagina Deus conosco, né? Que a gente sente aquela coisa boa de receber, né? Aquela afinidade, aquele carinho, aquela troca. Então, Deus criou a gente assim. E Paulo era um homem que estava em sintonia com Deus, mas também Deus deixava que ele chegasse às conclusões dele, que ele estivesse sabendo dele, que ele estivesse nas vezes dele, claro, como todos nós. E aí ele queria ir para um lado, ele queria pregar a palavra na Ásia. Só que olha o que diz o versículo 6, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Que coisa interessante, Deus vai impedir uma pessoa de pregar. Não é que Deus não queria que ele pregasse, mas Deus tinha um propósito em outro lugar. Mesmo que às vezes a sua intenção seja boa, que a sua vontade seja uma vontade justa, Deus pode sim te impedir de fazer algo que não é pecado, que não é injusto, que não vai prejudicar ninguém. Porém, que Deus tem algo maior do que aquilo ali. Deus pode deixar que você faça o que você quer. Mas muitas vezes o plano de Deus, muitas vezes sempre, né? O plano de Deus, ele é maior que o nosso. Porque ele é perfeito, ele conseguiu amar. Ele consegue ver nas consequências, ele consegue ver muito mais além de nós, que nós vemos. Então, qual foi a questão aqui? Não era que Deus não queria que Paulo pregasse. E não era que estava errado que Paulo quisesse pregar na Ásia. A questão era, Deus tinha missões específicas para Paulo. E que tinha que ser ele. E que Deus sabia que existiam pessoas que precisavam de Paulo em outro determinado lugar. E a gente vai ver aqui, olha, você continua vendo aqui, né? Se você continuar vendo aqui comigo, no versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito de quem? De Jesus. Mas Jesus já tinha morrido. Sim, mas Jesus é vivo, ele está com o Pai. Está bem claro aqui o Espírito de Jesus. Jesus é Espírito. Ele continua guiando a sua igreja. Ele ressuscitou e ele não simplesmente desapareceu e foi para uma outra dimensão e esqueceu de nós. O que ele falou? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Só que agora é em espírito. Só que agora se manifestando no sobrenatural. Só que agora agindo conosco por meio da fé. Né? A fé daquele que crê que está em contato com ele e que o entende e que lê a sua palavra e que entende que é ele falando e que entende que é ele através das situações e através até de pessoas. Era uma situação contrária. Para Paulo era contrária. E ele podia estar falando, mas por que eu estou tentando fazer as coisas para Deus e parece que não está certo? Parece que está dando aqui alguma coisa errada. Mas
pregação de Paulo. Sim, Deus estava aprovando a pregação de Paulo, o ministério de Paulo. Mas por que é que, então, ele não conseguiu ir para Bitínia com os seus companheiros? Porque Deus tinha outro plano mais profundo, um plano maior com pessoas que Deus queria que atingisse. E que lá na Bitínia não seriam esses, e Deus queria esses. Como é bom andar na direção de Deus, né? Como é bom andar segundo aquilo que Deus determina para nós. E isso que faz da vida cristã uma vida produtiva. E assim, uma vida que vale a pena. Porque mesmo que venha um determinado aparente fracasso, porque aquilo ali é um aparente fracasso, não é um fracasso. Não é um fracasso. Deus está trabalhando de outra forma na vida daquela pessoa. Paulo ali no momento não podia ver. Ele não estava entendendo nada. E ele queria, insistia em ir para Bitínia. E como Deus, né? Ele sabia que Paulo queria fazer realmente a vontade dele. Que ele não queria ser rebelde a ele. Mas ele tinha o entendimento dele que a Bitínia era melhor. Então Deus faz o seguinte. Deus vem de uma forma mais sobrenatural e mostra a Paulo o que ele deveria fazer. Mas isso é importante a gente observar que por que Deus, não é, usa esse sobrenatural para falar com Paulo? Porque Paulo era uma pessoa que estava em constante contato com Deus. Ele realmente queria algo sério com Deus. Ele não sai falando por aí com todo mundo assim. Não, ele pode falar com todo mundo assim. Porém, são experiências que Deus tem com aqueles que querem ter experiência com Ele. Deus, ele é muito santo e muito justo. E às vezes tem pessoas que falam assim, por que às vezes eu pergunto e não tenho resposta? Calma. Ou nesse momento, não é o momento que Deus quer te responder, ou você não vai entender se Ele te responder agora, né? Ou tá faltando alguma coisa aí. Continue perguntando. Insista. Não é? Abra os seus ouvidos, comece a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor e na sua vida. Comece a prestar atenção naquilo que você está ouvindo. Comece a prestar atenção na palavra que está sendo pregada para você. E de repente, à noite, olha que coisa interessante, sobreveio a Paulo uma visão. Que coisa boa, que coisa gostosa é quando nós temos essa intimidade com Deus. É quando Deus encontra um lugar em nós, porque Ele sempre quer se manifestar. Ele é o primeiro a querer se manifestar. Mas muitas vezes a gente não dá espaço. Se Paulo fosse outro, ele não daria espaço. Não, eu vou para Bitínia e vou insistir, não quero saber. Mas não, ele era um homem que queria andar na direção de Deus. E mesmo, né, ele querendo ir e vendo que não estava dando certo, ele não desiste de continuar tentando fazer a obra de Deus. E aí, Deus vendo isso, encontra espaço em Paulo. Ele encontra em Paulo a fome e o querer entender a vontade de Deus. E por isso, Deus se revela assim a Paulo. E aí, o que ele faz? À noite. Interessante, né? Quando você está descansando. Não foi quando ele estava no meio de muita gente. Não foi quando ele estava numa congregação lotada. Não foi quando ele estava, né, na multidão. Mas foi quando ele estava no seu descansar. No seu momento, né, de estar sozinho. As maiores experiências que você vai ter com Deus não são aquelas em que você está no meio de muita gente, mas é naquele silêncio onde Deus consegue se manifestar de uma forma que o teu entendimento vai captar que Deus está falando contigo. É muito interessante, é muito bom a gente ter esse tipo de experiência com Deus. É ótimo quando a gente ouve a palavra, né? Através de outros, é muito bom. É muito bom quando a gente está reunido com pessoas que pensam como nós e Deus usa as pessoas para falar conosco. Mas é tão bom quando a gente tem as nossas próprias experiências, nós e Deus. E que a gente sabe que não tem outro ser a atribuir a não ser a Ele. Não tem outra explicação a não ser que foi Deus. Foi Jesus. Foi o Espírito Santo. E aqui não se pode dizer que foi outro. Porque aqui, à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha só porque que Deus queria algo diferente. Porque que não estava dando certo Paulo ir para Bitínia. Porque havia gente lá na Macedônia precisando de ajuda. E Deus ama aquelas pessoas. E sabia que Paulo era preparado para estar sendo usado por ele e chegando até aquelas pessoas, né? A Macedônia era um povo helenizado, um povo que tinha cultura
montanheses, né? Como se fosse aqui hoje em dia, né? Pessoal do campo, as pessoas às vezes da cidade acham que o pessoal do campo não sabe nada, que é pessoal parado. Ao contrário, são pessoas trabalhadoras e que, né, investem ali na terra para o seu sustento aqui na cidade. E acham que são pessoas que não são tão cultas, mas são pessoas que seguram os seus braços à força para abençoados, que cultivam, que criam, né? Que cultivam na natureza para que chegue a alimentação. Mas olha só, aqueles, né, aqueles gregos da época que eram enemizados, que tinham sua cultura, né, muito aguçada, e eles tinham um certo preconceito em relação aos macedônios, porque achavam que eles eram pessoas assim, ignorantes do campo, e não dava muita bola para eles. Assim era, havia esse preconceito em relação aos macedônios. E aí Deus mostra o seguinte, que para ele não tem isso. Jesus veio para todas as criaturas, sejam aquelas criaturas cultas, sejam aquelas criaturas que são consideradas escória da sociedade, sejam aquelas que muitas vezes não são entendidas. Jesus veio para esses também. Jesus não faz acepção de pessoas. E Jesus estava interessado, sim, nos macedônios. Ele queria, sim, pessoas daquela região que ele via que o coração estava propício para ouvir a sua palavra, o seu evangelho. E quem era o instrumento? Era Paulo. Por isso, Deus chega ao ponto de ele, numa visão à noite, num sonho, um macedônio aparece para ele e fala, ajuda-nos. E aí ele entende. Porque tantas vezes ele tentou ir para pedir e não conseguiu que desse certo. Que bom que a gente entende, né? Que bom que a gente entende a voz de Deus. Que bom quando a gente entende que Deus está nos dizendo algo e está nos dando uma direção. Porque aí sim vai dar certo. Aí sim a gente está cumprindo o propósito. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Isso aqui é Lucas narrando, né? Assim a gente entende que ele estava junto, né? Porque é só aqui Lucas, né, que escreveu o livro de Atos. Assim que teve a visão. Quem? Paulo. E olha aqui, imediatamente procuramos. O narrador e escritor se inclui. Partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, conclui aqui que Lucas estava junto. Porque se o livro foi escrito por Lucas, o médico, né? Um discípulo médico, então ele fala que partimos, ele estava junto naquela missão. Então, é interessante, né? Paulo coloca as pessoas certas, aliás, perdão, Deus coloca as pessoas certas, né? E Paulo coloca as pessoas certas do lado dele para ir para esse tipo de missão. E aí eles realmente foram para a Macedônia. O versículo 11 diz que, navegando, eles chegaram a Troade e seguiram para Samotrática e depois para Neápolis. Viagem longa. E dali para Filipos, cidade da Macedônia. Primeiro distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos algum dia. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, a gente já viu isso na semana retrasada, eu estou retomando aqui, né? Olha só, primeiro objetivo de Deus nessa viagem. Primeiro motivo porque Deus não deixou que Paulo fosse para outro lado. Lídia. Lídia era uma mulher abastada, uma mulher que tinha uma certa posição, né? Era uma mulher que devia ter posses porque ela era vendedora de púrpura. Então, ela era tipo uma empresária da época, não é? Uma empresária da época, sim. Mas era uma mulher que tinha sede do espiritual. Ela não estava agarrada só nas coisas materiais, nem só em busca de riquezas. Ela tinha uma certa prosperidade material, mas ela ansiava pelas coisas de Deus também. Olha como Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele veio para os pobres, ele veio para os humildes, mas ele também veio para aqueles que não são tão pobres materialmente falando. Embora Jesus falou como é que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque a maioria deles querem colocar a sua fé, o seu coração, sua confiança nas riquezas. Mas isso não quer dizer que todos eles sejam assim. Isso não quer dizer que a graça de Deus não vem sobre as pessoas que são prósperas economicamente. Claro que não, né? E nem que não venha sobre pessoas que tenham certa posição, não. Para Deus, não. Quem põe esse empecilho é o ser humano. Quando ele fecha o seu coração porque acha que tem poder e status e não precisa do Criador. Mas em relação a Deus, Deus nunca põe barreiras para com o homem, independente de quem ele seja. Seja ele uma pessoa politicamente importante, poderosa, seja ele uma pessoa economicamente poderosa, seja ele uma pessoa
que seja simples e humilde, sem muitos recursos dessa terra. Para Deus não há diferença. E aí o que Paulo detecta ali? O primeiro motivo de Deus querer que ele fosse para Macedônia? Lídia. Tinha um nome, Lídia. E o motivo que Deus quer as coisas na sua vida, e o motivo porque Deus guia você a certos caminhos, também tem nome. E você vai descobrindo aos poucos. Aos pouquinhos Deus vai te dando esses nomes. Se você orar a Deus e perguntar a Ele, onde quer que o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer de mim? Deus vai te mostrando esses nomes. Deus vai te levando a esses lugares. Deus vai te mostrando o que Ele quer que você faça. Mas o Paulo não foi teimoso e falou, não, eu comi alguma coisa estragada e aí eu tive essa visão. Não, o Paulo estava, né, espiritualmente conectado, então ele sabia discernir o que era de Deus ou não, que às vezes podia ser só um sonho, não podia ser só uma coisa, né, que ele tá dormindo, às vezes acontece, mas quando a gente está em contato constante com Deus, e a gente ora e pede a Deus uma resposta, Deus nos dá meios de entender quando ele estava falando, e ele entendeu que era Deus, e ali veio então o resultado da sua oração e da visão que Deus lhe deu. Lídia, e aquela mulher ouviu o evangelho, não precisou força, ela aceitou na hora, e não foi só ela, e o nome dela não era o único, junto com ela veio toda uma família. Olha só, o propósito de Deus é muito maior do que a gente imagina. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo uma coisinha tão pequenininha. Ah, mas foi só uma pessoa. Ah, foi só uma palavrinha. Ah, foi só um videozinho. Só foi alguma coisa que eu falei que eu não sei nem quem estava me vendo. Ah, mas por trás daquele pequenininho, né, motivo, existem outros e muitos outros. Vai ser grande a surpresa quando a gente estiver no outro lado e que a gente pensa assim, ah, Senhor, eu não fiz nada. Será que deu certo? Será que era isso mesmo? Olha aqui, ó, a multidão. Olha assim, quantas coisas você não conseguia ver na sua atmosfera humana, mas na área espiritual, olha aqui o resultado que você jamais poderia estar vendo, porque seus olhos não alcançavam. E aí, olha aqui acontece, vem toda a família batizada. Todos creram em Jesus sem precisar de força. Quando Deus está te levando, não precisa fazer força, não é? A bênção vai te acompanhar, o resultado vai acontecer, sem você precisar insistir muito. Ele não precisou insistir, ele simplesmente pregou. E aí, o que depois de ser batizada, ela disse para Paulo, se julgas que eu sou fiel, Senhor, entra na minha casa e ficai. E nos constrangeu isso. Paulo ficou ali com a família de Lídia e com certeza foi muito bem recebida, ainda teve ótimos momentos, compartilhar as coisas de Deus e de Cristo. E aí continua a missão de Paulo, mas nem tudo são flores. E outras coisas que a gente vai ver aqui, a continuação é que eu ando com vontade de Deus, porque às vezes me acontecem coisas que parecem que é para me entristecer. Jesus foi o homem mais perfeito da terra e aquele que fez toda a vontade do Pai. E quantas vezes ele era atingido, não é, por palavras negativas, por pessoas que queriam acabar com ele, por tanta opressão mundana, porque, né, o diabo não estava satisfeito e queria destruí-lo. E assim aconteceu, claro, Paulo estava ali, era Deus que queria que ele estivesse ali, mas mesmo assim ele enfrentou oposição, opositores. Não é que ele estivesse no caminho errado, é que ele estava, quando pregava a palavra de Deus, suscitando oposição. Por quê? Porque existe um sistema mundano e existe um maligno que se opõe a Deus. E quando a gente está fazendo aquilo que Deus quer, vai se opor também a nós, mas quando Deus está na frente, não adianta se opor, porque a coisa vai acontecer. E olha só, Paulo continuou, né? Versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Segundo motivo, aqui no relato, para que Deus tivesse mostrado a Paulo, passa a Macedônia. Essa mulher, que aparentemente, ela estava feliz, não? Ela tinha adivinhação, ela era uma pessoa que tinha premonição, ela conseguia ganhar dinheiro, mas ela não enriquecia através disso, não. Outros exploravam, exploravam. Então ela tinha até senhores, que ela dava lucro. Como devia estar sofrendo essa mulher já, né? No início ela achou muito bom, era um meio de vida, né? Ela ter essas premonições. E aí a gente entende que essas premonições não vinham de Deus. Porque se viessem de Deus, tá bem claro aqui, eram espíritos adivinhadores. Possessa por um espírito adivinhador.
E se esse espírito adivinhador fosse de Deus, por que será que Paulo o expulsaria e o repreenderia em nome de Jesus? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Existe o dom, sim, existem pessoas que têm dom, mas esse dom tem que vir dos céus e não é para usar a fé dos outros para benefício próprio. Existem pessoas que têm dom, sim, de Deus mostrar, de Deus dar assim, que estão mais perto, se bem quiser para todos. Mas existem pessoas que são mais sensíveis e olha, Deus está mostrando isso, e não é? E às vezes acontece. Ela consegue ter aquele dom, né, de profetizar, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando é Deus, nunca vai contra as coisas de Deus, nunca vai ser para ganhar coisas de benefícios através da fé alheia, benefícios próprios, não. E isso também está disponível para todos que quiserem aproximar de Deus. Deus fala, né, Deus se revela, né, de uma forma ou de outra. O que se não pode fazer é achar que isso, né, tem que ser prioridade e nem sair por aí fazendo sensacionalismo e usando o sobrenatural, não é, para causar impacto, para trazer glória para si mesmo, para trazer benefícios próprios. Então, aquela mulher, o que estava acontecendo? A gente vê que não era de Deus o que ela fazia, porque ela estava usando a fé alheia para enriquecer a espertalhões e ela mesma não era feliz com aquilo, né? E muitas vezes ela deve ter falado mentiras. Não era Deus que estava. Se fosse Deus, né, não ia acontecer toda essa confusão. Por contrário, Paulo ia dizer, né, isso aí, continua fazendo, mas não era. Não era para exaltar o nome de Deus. Olha o que acontece. Olha o que acontece aqui. Aquela mulher clamava atrás de Paulo todos os dias, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E todo mundo estava acostumado a ela adivinhar as coisas e acreditava. E ela estava falando a verdade, naquele momento. Naquele momento ela estava falando aquilo que era, né? Que eles eram, claro, Paulo e seus companheiros eram servos de Deus Altíssimo. E estavam realmente mostrando o caminho da salvação. Porém, ela estava falando a verdade, mas não através do Espírito de Deus. Ela estava falando aquilo que era óbvio, porque também, não é? Aqui como fala que ela estava possessa por um espírito adivinhador, existem espíritos que não vêm de Deus, que eles sabem a verdade, eles conhecem o mundo sobrenatural, eles sabem o que está acontecendo, e muitas vezes eles podem até usar da verdade para depois de ser enganado com mentira. E foi um caso desse. Havia homens gananciosos usando aquela mulher para distorcer as coisas, mexendo no sobrenatural da forma que Deus não quer e não admite, não é? E aí elas vão, para poder assim corroborar o que estava fazendo, né? Muitos espertalhões, né? Com muita esperteza, vão atrás de quem? Atrás dos servos de Deus, para dizer que eles eram também de Deus. Só que Paulo, sabendo distinguir, discernimento, irmãos, se você quer pedir alguma coisa a Deus, sabe, que vai te ajudar muito na sua vida espiritual, um dom. É muito bom ter dom de curar, uma maravilha, e Deus dá aquelas pessoas que têm fé, né, que oram pelas outras e ficam bem, ficam curadas. Ótimo. O amor é o maior dom que você pode ter, isso aí, incontestável. Mas se tem um dom que a gente deve buscar, pedir a Deus para a gente ter, discernimento. Saber discernir quando é quando é de Deus, quando não é de Deus, quando é pro bem e quando não é. Quando é coisa, né, que a gente deve seguir, e quando a gente não deve seguir, deve rechaçar, porque não vem do Senhor. E Paulo tinha isso. Por isso que ele estava ali à frente daquela missão com aqueles homens servos de Deus. E aí quando ele percebe aquela mulher, estava falando bem dele, ele podia falar, olha, você está sendo usado por Deus. Não, ele sabia. Ele olhou e falou, né, já indignado de ouvir aquilo todos os dias. Ele tentou ter paciência, mas uma hora ele teve que fazer isso aqui. E ele disse, ao Espírito. Interessante que ele não diz, mulher. Ele sabe de onde vinha o ataque. Às vezes a gente recebe ataques de pessoas e a gente fica com raiva dela. Poxa, essa pessoa agiu dessa forma comigo. Foi traiçoeira, né? Foi mentirosa. Né? Essa pessoa tentou me humilhar, me destruir. Mas não é a pessoa só. Claro que a pessoa também tem que dar lugar. Porque Deus ele não isenta o homem da sua culpa. É o diabo. Não. O diabo ele só vai entrar na vida daquele que permitir e só vai usar aquele que se deixa levar. Não é? Então, quando ele não sabe que é o inimigo, tudo bem. A partir do momento que ele também já sabe que ele está fazendo a coisa errada, ele está dando a vazão, né, para aquilo que é o mal.
Então também tem responsabilidade. Mas olha onde que Paulo vai. Ele não vai contra a mulher. Ele vai na raiz. Não adiantava nada ele repreender a mulher e deixar que ela continuasse com o espírito. Porque ele ia repreender a mulher ia ficar sem graça, ele ia embora. Mas ela ia continuar fazendo coisas erradas. Ela ia continuar usando essa farsa e tocando no mundo sobrenatural da forma errada que Deus não permite, para continuar sofrendo também, achando que estava se dando bem, enriquecendo a pessoas inescrupulosas que também estavam usando disso para enganar outras e se dar bem. E aí nada ia mudar. Nada ia mudar. Ia mudar naquele momento para Paulo, ele ia sair dali, ela ia parar naquele instante, mas ia continuar. Mas olha o que Paulo faz. Paulo vai na raiz do problema. Ah, não vou repreender ela, não. Eu vou logo cortar pela raiz aquilo que está sendo, né, o motivo de tudo isso aí. Onde é que Paulo vai? Ele vira para ela e diz ao Espírito. Ai, quer dizer que a gente pode falar com espíritos? Quando você conhece o mundo espiritual e sabe discernir que no momento não é a pessoa, mas que é um enviado, né, um espírito maligno que a Bíblia fala que existe, você consegue sim repreendê-lo. Eu mesma já tive experiências com isso, muitas vezes, né? E graças a Deus me deu o discernimento de ver coisas no mundo sobrenatural. E discernir que Deus, não era Deus, claro, estava me atemorizando, e falar em nome de Jesus, retira-te. No mesmo momento, acabava aquilo ali. E se retirava, não tinha mais aquele problema. Não é? E Deus tem pessoas que têm essa sensibilidade, e a gente é muito advertido pelo Senhor Jesus para repreender como ele fazia. Ele, quando vinham os espíritos malignos, eram trazidos, as pessoas, né, com o espírito maligno, era trazido até ele, ele não ficava conversando, batendo papo, né, usando aquilo para se promover, para dizer, ó, tá vendo aqui, ó, eu expulso, eu sou filho de Deus. Não, ele nem se importava, ele queria o seguinte, cortar, repreender, sanar, libertar. Ele não ficava usando aquilo para fazer sensacionalismo. Quando você vira alguém, em nome de Jesus, usando coisas espirituais para fazer sensacionalismo, sai. Porque aquela pessoa não está agindo de acordo com o que Jesus orientou. Porque Jesus também falou, em meu nome, né, que viria em nome dele muitos que expulsariam demônios. Inclusive, ele diz que naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Então, quer dizer o seguinte, que muitos podem usar o nome de Jesus e muitas vezes o demônio tem que se submeter, porque não é a pessoa, é o nome de Jesus que é poderoso. Né? E quer dizer que essa pessoa tem contato com Deus porque ela fez isso? Não. Não. Quer dizer que o nome de Jesus, ele é poderoso e eles não conseguem, né? Todo mal não consegue prevalecer diante do nome e poder do Senhor Jesus, Filho de Deus, perfeito. Não somos nós, porque a nós ele não respeitaria. O espírito maligno não ia respeitar porque somos falhos, mas ele respeita aquele sim que tem o chamado de Deus e que está em contato com Deus. Ele respeita, tem que respeitar. E o nome de Jesus, não é? E aí o que acontece? Naquele momento, Paulo diz, retira-te dela. Ele faz aquilo que Jesus falou. Ide, expulsai demônios. E na mesma hora, sabe por que na mesma hora saiu? Porque eles conheciam Paulo e sabiam que Paulo era um homem de Deus. Na mesma hora saiu. Não deu muito trabalho. E aí, o segundo motivo pelo qual o Espírito de Jesus apareceu lá quando Paulo estava à noite, tentando ir para a Ásia, né, para Bitínia. Aí está o segundo motivo. Deus queria aquela mulher liberta, não só por ela, mas que ela parasse de enganar, e aqueles que estavam por trás dela parassem de enganar a muitos, porque Deus tinha propósito na vida de muitos naquele lugar, que estavam sendo enganados. Nada melhor do que pregar, e junto da pregação vir os sinais, não é? Porque assim, muitos ali, naquele momento vendo aquilo, viram a mentira em que estavam crendo. E os sinais fizeram com que eles realmente entendessem que Jesus, né? Jesus não era aquilo, que o Evangelho de Cristo era algo muito superior. O verdadeiro Evangelho de Cristo foi pregado através de uma situação. Paulo nem pegou assim as Escrituras, ele simplesmente naquele momento sai dela. E aquelas pessoas entenderam que o sobrenatural, não deve ser movido de algumas formas erradas
que Deus não permite, e sim da forma com que Jesus ensinou. Muito interessante isso. E aí, olha quanta coisa Deus tinha para fazer naquela missão na Macedônia. Era um lugar que não estava sendo muito atrativo, até o próprio Paulo não tinha muita vontade de ir para lá, mas era onde Deus quer. Foi onde Deus queria. Às vezes você está num lugar e está falando, por que eu estou aqui? Não é um lugar atrativo. Mas é ali que Deus está operando. Até o momento que ele disser, não é mais aí, vamos para outro. Né? Não é a tua vontade, a vontade de Deus, mas não estou vendo nada, olha só, tá vendo sim. Às vezes tem aquela Lídia que você ainda não percebeu, mas que está lendo a sua vida, não é? E que está sendo liberta até por uma palavra que você falou, ou por um exemplo teu, ou aqueles que estão observando os sinais. Como aquelas pessoas viram aqueles sinais e ali, quantos não devem ter falado, aquilo deve ter corrido, né? Toda a cidade, porque cadê o negócio? Se desfez. Cadê a mulher que adivinhava? Não adivinha mais. Com certeza ela nunca mais conseguiu fazer isso. Porque Deus mandou Paulo ali para fazer. Quando Deus manda, né? É porque ele não quer e acabou. Foi Paulo que foi usado ali, um homem que estava realmente destinado àquela missão. Não tinha como essa missão não dar certo. E lá se foi então, né? Aquele espírito maligno e acaba esse engano. Deus quer acabar com enganos na vida de muita gente. Deus quer levantar pessoas que vão esclarecer, não é? E que vão mostrar um evangelho limpo, sem enganos. Quantos hoje em dia estão usando o nome de Jesus, estão usando as coisas de Deus e mexendo no sobrenatural de forma enganosa? E que Deus não está. E as pessoas pensam, Deus está ali, olha que maravilha. Mas será que Deus está ali mesmo? Porque Jesus fala que muitos até fariam sinais no nome dele. Nos últimos tempos, muitos até fariam milagres, mas que não era ele. Cuidado, falsos profetas se levantariam. Jesus nunca veio para enganar ninguém. O caminho de Jesus, ele é muito certo e justo. E muitas vezes não é o mais agradável para nós. É um caminho de renúncia, é um caminho que tem que dizer não para a própria vontade, não é? É um caminho que você não vai dar vazão a todos os seus quereres, né? Que muitas vezes você tem que engolir certas coisas e perdoar, não porque você não queira fazer justiça, mas que você crê na justiça de Deus, não é? E você sabe que é Ele que tem que, né, fazer a obra da forma correta ali, completa, que a nossa justiça é como prato de imundícia que não vai conseguir limpar direito, né? Mas a justiça de Deus limpa da forma correta e para sempre, não é? Então, é difícil. Deus não enganou ninguém, não. Ele falou que assim como ele padeceria, nós também passaríamos tribulações. Mas é o melhor, mas é o caminho eterno, mas é aquele que vai te dar os frutos lá na frente e frutos para a eternidade. E isso aí não tem. Agora, quando a gente quer fazer a nossa vontade ou a vontade de outros, a gente acaba errando. A gente acaba tendo consequências negativas lá na frente. Ainda que por um momento pareça que a gente está se dando bem. Mas você só pode se dar bem completamente quando você mexe no sobrenatural da forma que Deus quer e não da forma que nós achamos que tem que ser. E no versículo 19, já vou chegando aqui. Olha a consequência. Mas Jesus não tinha deixado Paulo enganado. Que ele seria perseguido, que ele sofreria. Ele estava fazendo a coisa certa. Ele acabou de fazer aquilo que Deus tinha designado ele para fazer ali na Macedônia. Mas o levante surgiu. Vendo os senhores daquela mulher que estava liberta, que desfizeram a sua esperança de lucro, que estavam usando, né, para fazer comércio através da fé dos outros, agarraram Paulo e Silas, que se menciona Silas estava junto com ele, e arrastaram-no para a praça à presença das autoridades. Mas, meu Deus, poderia pensar, Paulo, eu estou aqui porque Deus me mandou. E Silas também, eu acompanhei a Paulo porque Paulo teve a visão. E agora a gente está numa praça pública, sendo açoitado. Será que a gente fez o certo? Não, mas eles sabiam que eles estavam ali pela vontade de Deus. E acontecesse o que acontecesse, eles seriam livres e libertos. Mesmo que eles tivessem que sofrer. Eles sofreriam, mas Deus não deixaria que eles ficassem no sofrimento. A multidão se levantou, não é? Porque chamaram aqueles pretores ali daquela região. Pretores eram juízes, eram autoridades que estavam a cargo de julgar, não é? Tipo polícias, né? Que estavam ali para policiar, para trazer a ordem e também para julgar. Também eram tipo de juízes, que era assim que eram designados nessa época. Então
a multidão, junto com aqueles homens indignados que se acabou o negócio deles, levaram Paulo e Silas até os juízes, os pretores, e alegaram, olha só, esses homens aqui, eles estão propagando costumes que são contra os nossos costumes. Sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Paulo e Silas estavam ali pela vontade de Deus, levando a Cristo, a salvação, uma nova vida, uma nova esperança de vida. Libertou aquela mulher de ser, sabe, explorada. Trouxe palavra de esperança. E o que eles estavam sendo acusados? Senhor, Jesus, a gente está falando do amor de Cristo. E eles estão dizendo que a gente está propagando discórdia. Olha só. E o que acontece? Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, eles pegaram e rasgaram as roupas de Paulo e Silas. Envergonharam. No momento, eles foram envergonhados. Mandaram açoitá-los. Eles foram açoitados. Mas Jesus já havia avisado isso. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E aí vem o terceiro motivo e o terceiro nome pelo qual Paulo teve aquela visão à noite. Passa a Macedônia. Mas por que tinha que acontecer isso com a gente? Porque Deus permitiu que eles fossem açoitados. Porque onde tinha uma pessoa com coração propício a receber a Cristo, que teria sua vida completamente mudada e que veria algo tão sobrenatural, que ele seria salvo ali e ele nunca ia poder dizer que não era Jesus e para sempre ele estaria diante de Deus, com a vida diante de Deus, era lá dentro daquele cárcere. Era lá, num lugar mais improvável. Então Deus deixou que eles fossem açoitados. Mas sabe por quê? Porque tinha um carcereiro onde Jesus viu que o coração dele era um coração de terra nobre para receber a palavra. Mas, meu Deus, como é que Jesus permitiu isso? Jesus não permitiria isso se não soubesse que Paulo estava preparado. Não foi outro discípulo, foi ele. Ele não enganou Paulo quando chamou e falou assim, eu vou mostrar quanto sofrerá pelo meu nome. Paulo estava preparado, ele fez pessoas sofrerem, mas não era uma vingança de Deus. É porque Deus sabia que no coração dele ele estaria preparado para tudo isso, para se redimir do que ele fez lá no passado. E talvez nenhum outro tivesse a estrutura de Paulo para aquela obra. Pessoas, seres humanos, cada um de nós somos únicos, insubstituíveis. Ah, mas olha só, Deus pode substituir uma pessoa para outra, pode dizer, sim. Mas, como pessoas, você pode substituir uma pessoa numa determinada função por outra? Pode. Mas ninguém vai ser igual àquela. Ninguém. Tinha que ser Paulo. Deus vê a gente, Ele nos criou únicos. Nem as nossas digitais são iguais. E Deus vê a gente por dentro. Ele sabe exatamente quem está preparado para o quê e para ser aquilo que Ele quer que seja. E para estar onde Ele quer que esteja. Então era Paulo, não seria um outro. Talvez se fosse Pedro ia perder a temperança dele, sabe? Mas Paulo não. Paulo, ele se sentia tão assim devedor por ele ter perseguido cristãos, por ele ter consentido na morte de cristãos puros e verdadeiros, que ele estava pronto para tudo. Jesus, eu não me importo, ele estava pronto para morrer. E aí Deus sabia que era ele que estava preparado para isso. Foi açoitado. Foram para a prisão. E lá dentro da prisão, eles estavam cumprindo o terceiro motivo da Macedônia, que Deus falou, passa a Macedônia. E aquele varão que eles viram falando, passa, ajuda-nos. Aquela visão estava ali, né? Bem clara na cabeça dele, quando ele estava dentro daquela caça, ele devia estar lembrando daquele macedônio na visão. Ajuda-nos, ajuda-nos. Alguma coisa vai acontecer, Silas. Alguma coisa vai acontecer. Vamos cantar, porque a gente não está aqui à toa. Mas eu estou todo machucado, está doendo. Vamos cantar, porque se Deus mandou aquele varão no sonho para dizer passa, né, na visão, para dizer passa a Macedônia, alguma coisa vai acontecer, devia ele falar, né? E por volta da meia-noite, eles estavam ali, presos com um tronco, né, nos pés, né, presos num tronco, olha só, eram de alta periculosidade, segundo as autoridades da época,
Os homens que queriam falar de Cristo eram tão perigosos, tinham que estar presos no tronco para não fugir. Olha só que coisa, né? Que coisa mais injusta com eles. E aí, o que acontece por volta da meia-noite? Eles oravam e cantavam louvores. Tinha que ser eles. E os demais companheiros de prisão os escutavam. Ah, mas não era só o carcereiro. Deus sempre tem um combo. Como Lídia, era a família toda. Naquela prisão não era só o carcereiro. Além do carcereiro, eram todos aqueles ali que estavam dentro da prisão. Como alguém chegaria ali para pregar se não tivesse preso também daquela forma e mostrar algo tão sobrenatural, se não fossem eles dois ali presos? Que interessante. Quem poderia invadir aquela prisão para falar de Jesus? Jesus permite que eles sejam açoitados, mas a coisa que eles iam viver, né? A experiência era muito maior do que o açoite. Ia fazer esquecer da dor do açoite, ia fazer esquecer da dor do chicote, ia fazer esquecer da humilhação de rasgarem suas roupas. Porque daqui a pouco, quando eles estão cantando, de repente um terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Que coisa impressionante, gente. Quando as pessoas estão na direção do Espírito, as coisas mais prováveis ficam improváveis e as improváveis se tornam as mais verídicas e prováveis. O que era para acontecer ali? Era para eles estarem sofridos? Era o provável. É para eles se sentirem envergonhados? Era o provável. Mas o que aconteceu? Um terremoto. E todos aqueles homens não somente ouviram de Jesus, mas viram que realmente o poder de Deus ele existe. Porque para fazer um terremoto acontecer de uma prisão, só pode ser um poder muito grande, sobrenatural. Só mesmo, né? Só mesmo Deus, só mesmo aquele Jesus sendo verdadeiro, para eles pregarem Jesus e de repente tudo começar a tremer. Então as palavras não vieram só com as palavras da boca de Paulo. As palavras vieram acompanhadas de experiências no âmbito do natural. E o sobrenatural, agindo no natural, aquela prisão começa a tremer. E eles só, o que eles estão falando é verdade. Esse Jesus estava realmente, ele está vivo, ele está tremendo aqui a prisão. Realmente é poder, evangelho é poder de Deus. E aí as cadeias se soltam e estão todos livres. Como isso ia acontecer? Paulo não ia ter acesso à prisão. Precisou ele ser chicoteado e preso para que ele tivesse acesso àquelas almas. Então, os varões macedônios, que apareceu um ali naquela visão, agora não era só mais um, eram vários. Inclusive, quem? O carcereiro. E a semana que vem eu vou continuar falando. A gente vai continuar estudando o livro de Atos e a gente vai prestar atenção nessa figura interessante desse carcereiro, que é um homem que estava ali, ó, devia viver a sua vida ali dentro, cuidando daqueles presos o tempo todo, e não tinha ideia do que Deus queria para a vida dele. Talvez ele lá fora não tivesse ideia de evangelho. Talvez se falassem de Jesus, ele não ia ter a dimensão de quem era Jesus. Mas naquele momento, a experiência que ele viveu foi tão profunda, foi uma coisa tão impactante, que ele não só ouviu, mas ele viveu Jesus dentro daquela prisão, dentro do seu próprio trabalho. Ele não precisou sair. Quem foi lá foi Deus através de Paulo e Silas. Uma situação negativa que Deus transformou na situação mais positiva e maravilhosa que eles pudessem esperar. E agora eu quero que você pense o seguinte: eu não sei qual é a situação que você está passando, que parece ser bem negativa, parece ser uma coisa assim, mas não é possível, foi Deus que me mandou. Eu tenho certeza, estou na direção de Deus e está acontecendo isso. Mas Deus é aquele que transforma aquilo que parece ser negativo na nossa vida, que parece ser destrutivo. Ele transforma na coisa mais positiva, mais construtiva, mais maravilhosa e mais demonstradora do seu poder e da sua glória. Mesmo que você esteja numa situação agora que você não está entendendo, você vai entender. Se você estiver sob a direção de Deus, sob a direção de Deus, como eles estavam, seja qual for a situação, seja a prisão que for. Às vezes você se sente dentro de uma prisão em certas situações. Parece que não tá preso. Paulo estava preso num tronco. Você estava preso num tronco. Aí eu estou preso, não consigo me mover. Para Deus não importa que você esteja, parecendo que está preso.
Porque o poder dele não se prende na sua vida. O poder dele está liberado. Deus, ele não se prende. Jesus, ele não está preso. Ele está vivo e poderoso. E ele vai fazer com que essas cadeias se abram. Que essas correntes se partam. E você vai ficar livre em nome de Jesus. E aí lá na frente você vai entender. Ah, era por isso. Era esse motivo que eu estava aqui nessa situação. Não teria como eu entrar nisso aqui se eu não tivesse que passar por isso. Mas se eu passei por isso, era para atingir a esse tipo de pessoa. Você vai ser, né? Você vai ter essa experiência para que você atinja pessoas que são as pessoas que Jesus quer chegar até elas, aquelas que também estão encarceradas, aquelas que também, né, são como aquele carcereiro, que é aquele homem que só vivia dentro daquela prisão dia e noite. A gente vai falar dele da semana que vem, a gente vai aprofundar nele para ver por que Deus quis ele, né, o que ele fez, a forma que ele viu a experiência, e era aquele coração, ó, que estava naquela figura daquele homem, passa a Macedônia. Olha como é que Deus vê lá além. Olha como Deus vai ver além na sua vida. Ele está vendo além aí na sua vida. Ele está vendo muito mais adiante. Muito mais adiante. E Paulo não saiu envergonhado, por contrário. Foi onde ele conseguiu captar o maior número de almas ali. Depois daquela vergonha veio a glória. Porque com certeza todos ficaram sabendo. Imagina um terremoto numa prisão. Aquilo se espalhou e todos viram que aquele homem que foi preso envergonhado, ele realmente vinha da parte de Deus e estava pregando o evangelho vivo de um Salvador que morreu e ressuscitou, que Jesus realmente era o Messias, porque tais experiências não poderiam partir de outro, a não ser um Deus poderoso e um Messias Salvador, como Jesus é. Amém? E a gente vai continuar, na próxima semana, a gente vai continuar então, meditando aí, você marque aí, Atos 16, 27, que a gente vai então estar falando um pouquinho dessa experiência, amém?